A síndrome do pânico é um transtorno psicológico que afeta muitas pessoas ao redor do mundo. Essa condição é caracterizada por ataques de ansiedade intensos e súbitos, que podem acontecer a qualquer momento. As causas não são totalmente compreendidas, mas fatores como predisposição genética, estresse e trauma emocional podem desempenhar um papel importante. Além disso, o uso de álcool e drogas pode contribuir para o desenvolvimento da doença. A primeira crise pode ocorrer em qualquer idade, mas costuma manifestar-se na adolescência ou no início da idade adulta sem motivo aparente. Alguns dos sintomas são sensação de falta de ar, náusea, tontura ou vertigem, medo de morrer e palpitações. Mas como tratar a síndrome do pânico? Será que ela pode levar a outros transtornos? E quais os procedimentos recomendados para os momentos de crise? Fique ligado, pois hoje no Bendita Hora vamos falar sobre esse assunto. Sério, importante que precisa ser tratado. Eu gosto muito de falar sobre saúde mental porque ainda existe um preconceito gigante. A gente ouve com frequência as pessoas falarem assim, isso não existe. Pai negligenciando o sintoma do filho, isso é frescura. Falando pra mulher, vai lavar 1 quilo de roupa, não tem isso? Só que, gente, é um sofrimento enorme pra quem tem. E é real. E é doença. E a gente precisa entender como é que trata e por que ela acontece. A gente tem hoje aqui o Gabriel Monteiro, que é psicólogo e já está me esperando. Seja bem-vindo. Gabriel, bom te receber, viu? Obrigado. E o Gabriel, apesar de ser muito jovem, ele é um desses psicólogos super estudiosos e ele mergulha a fundo para entender, até porque na minha época de jovem até existia síndrome do pânico, mas não com tanta frequência. Me parece que é uma doença muito frequente atualmente, principalmente nos jovens, ou eu estou errada? Na verdade, sempre existiu, né, Cláudia? Só que as pessoas não davam tanto valor assim. Ou achava que era frescura, ou achava que era um probleminha, assim, de qualquer, né, que você do nada melhorava. Então, na verdade, acontece tanto com pré-adolescentes, adolescentes e jovens adultos mesmo. E o problema é, a gente sempre tem momentos de ansiedade na vida, né? Isso é comum, isso pode acontecer geralmente na vida como um todo. O problema é quando a gente tem picos muito altos de ansiedade e quando essa ansiedade fica muito alta durante muito tempo, começa a se entender o processo como uma síndrome do pânico, né? Que é diferente de outro tipo de transtorno de ansiedade. Agora, é interessante a gente entender qual que é essa ansiedade que é um transtorno, que pode virar uma síndrome do pânico, né? Porque a ansiedade, quando a gente tem um grande evento para acontecer, a ansiedade quando a gente vai fazer uma viagem, isso tudo é normal e é saudável. Sim, eu sempre falo que ansiedade e estresse, na medida certa, é super positivo. Porque se a gente não tem nem ansiedade nem estresse, a gente não faz nada na vida, né? Então a ansiedade num tom adequado é super válida. O problema é quando a gente começa a ficar viajando muito no futuro, pensando de forma negativa, né? Então, tudo que vai acontecer vai dar ruim, aí a autoestima começa a cair, sintomas de depressão começam a aparecer. Então, a ansiedade, quando ela está muito alta, ela não é só uma ansiedade, mas é também uma tristeza, porque ela acha que nunca vai dar certo as coisas que ela faz. Porque uma ansiedade de uma viagem, por exemplo, é uma expectativa, é bom, é positivo. Agora, uma ansiedade de vou fazer uma entrevista, meu Deus, vai dar tudo errado e tal, aí é uma ansiedade que pode te travar, inclusive de você conseguir fazer alguma atividade que você queira, né? Isso com frequência muito grande e dando picos que o corpo, a fisiologia nossa, ela começa a entender como se você estivesse sofrendo uma ameaça muito séria. E aí ela começa a ativar cortisol, adrenalina no corpo, e aí começa a tremedeira, começa a palpitação e tal, que é aquele preparo corporal para você lutar ou fugir. E aí isso é a crise de pânico, então, quando dá são sintomas físicos. Exatamente. Não é que a pessoa vai falar, eu acho que eu tô com falta de ar, não. Ela começa a sentir mesmo, ela treme porque o corpo treme mesmo que ela não queira tremer. É isso aí. A tremedeira é o quê? É o disparo de adrenalina no corpo, né? Então, a taquicardia também. Então, qual é o grande problema disso? A pessoa começa a ter isso, ela acha que ela vai morrer.
ela acha que ela está tendo um infarto, ela acha que ela está tendo um derrame, porque ela tem tontura também, formigamento nas mãos. E aí ela começa a ficar mais preocupada com isso e aí ela prolonga a crise de pânico, aumenta a frequência disso acontecer. Então, é uma bola de neve muito negativa quando a pessoa não consegue lidar com isso. Né? Então, vamos pensar primeiro na ansiedade, né? Porque é a ansiedade que pode gerar uma síndrome do pânico. Quais são os sintomas da ansiedade? Outro dia eu estava olhando nas redes sociais que tem vários e até eu desconhecia, né? Vamos falar alguns. Sintomas físicos. Físicos. É a mesma coisa, você fica com a musculatura mais tensa, né? Te dá um pouco de tremedeira também, dependendo da ansiedade, né? Pode dar dor de cabeça, pode dar dor no estômago, isso é muito comum, né? Inclusive pode somatizar e ter gastrite, né? A gastrite nervosa que a gente fala é juntamente o estresse mais a ansiedade, né? Com frequência isso acaba acontecendo. Tem gente que tem coceira e a ansiedade. Sim. Olha isso. Inclusive pode formar até feridas, né? Porque a pessoa começa a coçar como uma forma de se livrar da ansiedade. E aí a gente vai, imagina só, a ansiedade normal é ótima. A ansiedade exagerada, ela pode pender para vários tipos de transtorno. O TOC, uma TAG, né, que é o TOC é o transtorno obsessivo compulsivo, a TAG é a ansiedade generalizada, a síndrome do pânico. Então tem vários transtornos da ansiedade que se você não sabe controlar e não se dá o devido valor do autoconhecimento, de entender o que você pode e o que não pode fazer, isso vai, com certeza, tendenciar a um transtorno, né, de ansiedade. Lógico que também tem outros fatores. Tem a genética, que é envolvida, e tem os traumas. Então, não é só o que a gente está vivendo hoje, que a gente não tem autoestima suficiente ou confiança suficiente para fazer. Mas, às vezes, lá atrás aconteceu alguma coisa na gente que travou, que machucou muito forte, muito fundo, e que aí a gente começa a agir de uma forma mais medrosa nesse sentido. Normalmente no processo terapêutico, porque eu acho o máximo a terapia, porque ela vai buscar a causa, a raiz do problema, e como você disse, pode ser lá atrás. Num processo terapêutico, normalmente você encontra essa raiz. Sim. Geralmente encontra, porque assim, dificilmente, pode ser genético? Pode. Por uma questão mais química cerebral, né? O GABA, enfim, é muito mais complexo, mas pode ser. Mas a grande maioria dos casos é algum transtorno, é algum trauma passado ou uma vivência de uma baixa autoestima. E essa baixa autoestima geralmente é alguma coisa do passado também, que faz com que ela não se sinta aprovada, queira muita aprovação externa. Esse tipo de coisa pode gerar uma ansiedade na pessoa, né? De ela não ter capacidade, não achar que tem capacidade de produzir nada, de fazer nada, de conquistar nada na vida. E isso pode dar um pico de ansiedade alto. Distúrbios de ansiedade, eles devem ser tratados com psicoterapia, né? E aí tem várias linhas, depois você fala um pouquinho sobre elas, mas precisa também de uma intervenção médica, de um psiquiatra, por exemplo? Transtornos de ansiedade é legal fazer em paralelo psiquiatria e psicologia, tá? Porque a ideia é a pessoa não tomar o resto da vida remédio, não é nem legal isso. Mas em alguns casos, principalmente síndrome do pânico, né, transtorno do pânico, no começo é muito importante a pessoa tomar um ansiolítico para dar uma acalmada, para ela conseguir ir até a terapia, por exemplo. Porque às vezes ela fica tão travada que ela não sai de casa. Ela começa a ter comportamentos de evitação. Então, tudo que pode gerar gatilho de ansiedade nela ou de pânico, ela se afasta, então ela fica muito fechada, muito travada. Então, às vezes, o medicamento, a princípio, é interessante para a pessoa conseguir fazer um processo terapêutico e aí sim encontrar a causa. Porque o remédio, ele vai tratar o sintoma, né? E aí a terapia a gente consegue aprofundar na causa. E aí temos várias linhas, tem alguma linha mais indicada para tratar a ansiedade, síndrome do pânico? Olha, todas as linhas funcionam, todas as abordagens funcionam. As mais conhecidas em trabalhar a ansiedade é o TCC, né? Cognitivo comportamental, a psicologia positiva e a cognitiva somente. Essas são mais específicas porque elas dão exercícios passo a passo para você fazer. Mas todo psicólogo ele tem capacidade de lidar com esse tipo de questão e também quem se especializa em algo específico de ansiedade. Né? Porque aí você consegue mergulhar mais a fundo em cada tipo de transtorno e entender que ferramenta eu posso ajudar essa pessoa, porque não é só achar o passado, mas como a gente vai lidar
com os sintomas que essa pessoa está tendo, como ela vai conseguir controlar isso. Porque primeiro a gente tem que controlar, para depois achar a causa, senão você nunca vai conseguir tirar a sombra da tua frente para enxergar o resultado final. Né? O que vem primeiro, a crise de ansiedade ou a depressão? São coisas diferentes. Diferentes. Né? Diferentes. Mas uma pode levar a outra? Pode. Principalmente a ansiedade em grau muito alto, por exemplo, a síndrome do pânico, se ela ficar com uma frequência alta e a pessoa não procurar ajuda, não trabalhar isso, naturalmente ela vai entrar num processo depressivo que pode, inclusive, ficar tanto com a ansiedade quanto a depressão. Porque isso modifica muito o padrão emocional da pessoa. Ela não sai mais de casa, ela não faz mais nada, então ela vai achando que cada vez mais ela não consegue fazer nada, então cada vez mais ela vai se sentindo pior, que ela não serve para a vida, que ela preferia sumir, então também começa a ter pensamentos suicidas nesse ponto, então é muito perigoso. Sempre que a gente tem ansiedade que não está controlada, não importa se não é transtorno ainda, melhor ainda se não for transtorno, a gente precisa buscar uma ajuda para entrar no trilho, para que isso não piore cada vez mais. Né? E aí é interessante a gente falar disso porque com o passar dos anos a gente vai envelhecendo, os hormônios vão caindo e aí vem a tendência à depressão, né? E tem muita gente madura, que já viveu tanta coisa na vida e que junta tudo. Baixa hormonal que cai, aí parou de trabalhar, os filhos saem de casa, o ninho está vazio, de alguma forma começa a se sentir obsoleto, né? Não sou mais necessário. E aí pode vir, inclusive, na maturidade, uma crise de ansiedade. Pode. É mais comum nesse caso, Cláudia, a depressão. A depressão. Né? Ela começa a entrar num estado mais depressivo, começa a lembrar muito do passado, antigamente e tal, fica muito melancólico, e aí isso pode causar primeiro uma tristeza, que aí já precisa ser trabalhada, para que não chegue a um ponto de entrar numa depressão, né? Agora, a ansiedade ela é mais a respeito de expectativas futuras. Né? Então, é mais relacionado a isso. O que eu vou fazer e que eu acho que não vai dar certo. São pensamentos negativos a respeito do futuro. E negativo sempre, né? Porque pensar e acreditar que você vai dar conta... Isso é expectativa. Isso é expectativa boa. É isso aí. Aí isso aí não faz mal para ninguém. Sim. É saudável, né? Proatividade é igual a ansiedade? Dr. Gabriel Monteiro responde. Olha, tem muita gente que confunde as duas coisas, tá? Então, tem muita gente que fala assim, não, eu não sou ansioso, eu sou proativo e tal, e na verdade ele é super ansioso. E tem gente que é proativo mesmo, é da personalidade da pessoa chegar e falar assim, cara, eu quero e vou e faço, né? O grande problema é quando você não consegue fazer aquilo que você quer fazer. Isso fica na tua cabeça martelando de falar assim, meu Deus, eu preciso fazer aquilo, não consegui fazer e tal. Fica te incomodando muito aquilo? No meu caso, não. Não? Então não, você é uma pessoa... E paciência. É assim? Você é daquele que já tá lá na garagem, que não pega celular e você fala assim, põe endereço no Waze. Põe endereço, você não pôs ainda. Não, eu sou proativo no sentido de, tipo assim, eu sou rápido em todas as coisas. Por exemplo, a pessoa demora pra sair do carro, eu já fico com a chave assim, pronto pra pessoa sair logo pra eu poder fechar o carro, porque eu sou muito rápido pra sair. Então eu não é que eu não gosto, eu convivo com pessoas mais lentas, mas eu sou muito rápido. Entenderam, né, gente? Ele chamou todos nós de lentos. Na verdade, o ansioso é ele. Resumindo, a gente vai acompanhar agora o VT que fala mais sobre os sinais de uma crise do pânico. Olha como a coisa é séria, veja aí. As crises de pânico acontecem subitamente, sem qualquer causa aparente. É formada por sintomas intensos e apresentam uma sensação descrita por muitas pessoas como de morte iminente. Mas algumas sensações costumam estar presentes durante uma crise, como angústia, ansiedade, medo de perder o controle, palpitações, ritmo cardíaco acelerado e taquicardia, sensação de estar fora da realidade. Com o tratamento, o transtorno apresenta bons resultados na maioria dos casos e, nos termos psiquiátricos, tem remissão de sintomas. Por vezes, as sessões de psicoterapia devem ser frequentes e mantidas, e, se necessário, também o uso de medicamentos. É importante que o paciente entenda que, de maneira alguma, é vergonhoso procurar ajuda. Muito bem!
Bem, você viu, né, que a situação é séria e não é para brincar. E a gente, muito pelo contrário, tem que levantar a bandeira contra qualquer tipo de preconceito. Gente, saúde mental é coisa séria. A gente precisa ter mais compaixão. A gente está vivendo esse período da quaresma e a gente precisa colocar tanta coisa em prática, né? E o amor ao próximo envolve compaixão. Não julgue, não julgue. Você não faz ideia do sofrimento que é. Não é verdade, Gabriel? E de forma geral, né? Isso, a saúde mental, hoje a gente vê uma grande melhora na aceitação das pessoas em relação a isso, mas a gente sabe que ainda é muito pouco, a gente é muito pouco procurado, e quando a gente é procurado é aquele negócio, não sou louco, não tenho problema, ou então vai quando tá ferrado mesmo, quando tá tudo acontecendo, o mundo caindo. E a saúde mental, ela não é a ausência de problema somente, ela é busca de autoconhecimento, ela é desenvolvimento. Então, eu acho que isso que a gente tem que pensar sempre. Eu não preciso procurar um médico ou mesmo um psicólogo porque eu estou ferrado, só quando eu estiver ferrado. Mas sim quando eu quero melhorar, quando eu quero me desenvolver, quando eu quero descobrir as minhas potencialidades e ser uma pessoa melhor, atingir mais objetivos. Esse eu acho que é o que eu acredito como saúde mental de verdade, né? A saúde de uma pessoa, de um indivíduo. Não, isso é muito bom, e cada um vai dar conta de sua própria vida, a gente não pode esquecer isso, né? E eu tô falando isso porque eu sei que depois a gente vai ficando mais velha, a gente vai falando assim, tá bom, tá, mas agora já tô no final. Não tá. Quando a gente tiver o encontro celestial, eu tenho certeza que a gente vai sentir assim, puxa, será que eu fiz o que Deus esperava que eu fizesse? Ou será que eu me abandonei? Será que eu me larguei de lado? Minha amiga, não largue-se, tá bom? Porque você é importante demais na sua existência, mas principalmente para Deus. Agora a gente vai ver um BT que fala um pouquinho da relação da alimentação com a síndrome do pânico. Olha como a coisa é inteira, global. Assim como em qualquer dieta, uma refeição equilibrada e com boa variedade de alimentos é essencial para quem quer evitar problemas na saúde física. Em nossa saúde mental, não é diferente. Alguns exemplos de alimentos indicados para quem tem síndrome do pânico são brócolis, espinafre e folhas verdes escuras, alface, peixes e frutos do mar, entre outros. E alguns alimentos contraindicados são café, açúcar e álcool. Mas por que alguns alimentos favorecem e outros prejudicam nas crises de pânico? Veja mais agora. Olha só, às vezes a gente acha que não tem relação, mas tem muita relação. Você lembra no comecinho do papo sobre ansiedade e síndrome do pânico, que a gente viu inclusive no VT, que o abuso em relação ao álcool, a drogas, isso pode acarretar síndrome do pânico? Mas a alimentação, gente, cheia de radicais livres, alimentação cheia de agrotóxicos, alimentação toda industrializada, faz muito mal para a saúde. É isso aí, tudo é interligado, né, Cláudia? Então, a parte de exercício físico, a parte de saúde mental como um todo, ela engloba o exercício físico, a alimentação, o prestar atenção em você, o fazer uma atividade de, por exemplo, uma meditação, né? Isso é importante, por quê? Porque a gente é um todo, né? Então a gente não pode só focar em uma área. A alimentação, por exemplo, qual que é o grande problema de quem é ansioso de forma geral? Come demais, exagera na comida. Rápido, não mastiga. Come em 5 minutos um prato. Os nutrientes, verdade. E aí o que acontece? Por exemplo, o fato de você comer rápido, você não está dando tempo de sinal para o teu cérebro de dar aquela saciedade. O cérebro, ele dá a saciedade, ele tem a conexão para dar a saciedade depois de, eu acho que é 15 ou 20 minutos do tempo que você come. Imagina se você bate um pratão em 5 minutos. A chance de você repetir esse prato é grande, né? E a gente não pode esquecer que a ciência já descobriu que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. E tudo que a gente come, no final das contas, vai passar pelo intestino e a gente tem que estar com ele assim em ordem. Estava falando com o Gabriel, eu tomo um probiótico. Gente, é um probiótico, que são as bactérias boas para fazer o equilíbrio ali da flora intestinal, para melhorar a produção de serotonina, que tem a ver com saúde mental, que tem a ver com estar bem, né? Inclusive, o intestino produz muito mais serotonina que o próprio cérebro. Exatamente. Bom, Gabriel Monteiro está no Instituto gabrielmonteiro.com.br ou no Instagram, _Gabriel_oficial. Manda um beijo pro seu pai, ele é filho de um grande otorrino.
Doutor Edson Monteiro, e até a próxima oportunidade. Até a próxima. Volta no Vida Melhor, que eu tô com saudade de você. Hoje eu vim aqui só para roubar seus convidados, Rodolfo. Você não tá entendendo? Mentira.